Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Japão Medieval. É uma aula da 700, é a aula 03 do B2, é uma aula de 3 semanas. Ela possui 13 conceitos históricos e o maior deles é o Shogunato Ashikaga. Ele possui 620 símbolos e o tempo aproximado da sua produção historiográfica é de 16 minutos e 20 segundos. Agora vamos passar aí para o outro lado, para a apresentação do arquétipo, onde eu vou fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Então, rapaziada, meu primeiro conceito histórico é Japão, terra do sol nascente. O Japão é um arquipélago formado por 4 grandes ilhas principais e mais de 6.000 ilhas menores. 80 vulcões estão ativos, entre eles o Monte Fuji, a mais alta montanha e o símbolo mais conhecido do país. Notem que todos os conceitos históricos estão sendo diretamente causados e consequência desse primeiro conceito histórico. Meu segundo conceito histórico, ancestrais japoneses. Tiveram vindo da região da Coreia entre 30.000 e 10.000 anos atrás, durante a última era glacial. Os primeiros registros conhecidos da cultura japonesa datam de 6.000 anos atrás e foram atribuídos à civilização Jomon Shiki. Terceiro conceito histórico, período Kofun. A partir do século III a.C., desenvolveram inovações nas práticas agrícolas e na metalurgia, que ajudaram a constituir uma sociedade mais complexa, cuja grande marca, até hoje, são as grandes tumbas chamadas Kofun. Período Nara, 710 a 794. O primeiro imperador, Ojin, governou o reino de Yamato, localizado na região central do Japão. Aos poucos, foram conquistando terras vizinhas e ampliando seus domínios. Nesse período, recebeu forte influência dos chineses, que levaram a escrita ideográfica e o confucionismo, e de missionários coreanos, que disseminaram o budismo. No século VIII, a corte imperial foi transferida para a cidade de Nara. Foi criado o Grande Buda, uma estátua de bronze de 16 metros de altura, que levou 3 anos para ser feita e quase arruinou a economia japonesa na época. Período Heian, 795 1195. No final do século VIII, a capital do império foi transferida para a cidade de Heian, atual Kyoto, o que marcou a entrada do Japão no período clássico, 794 a 1185. Notem que durante esse período vai haver 2 movimentos internos de bastante significado para o Japão medieval. A ascensão dos samurais. Durante o período Heian, surgiu a figura do samurai, palavra que significa aquele que serve. Eram guerreiros que dedicavam a vida a servir seus senhores. Eram originalmente pequenos proprietários de terras ou administradores de propriedades. Com o tempo, se tornaram funcionários imperiais e passaram
a administrar as aldeias camponesas e a coletar impostos. Esses guerreiros passavam muito tempo treinando o tiro com arco e flecha, a equitação e a esgrima. Tinham o hábito de carregar 2 espadas, uma longa e outra curta. Diretamente ligado aos samurais, temos um rígido código de honra. O Bushido, que se baseava nos princípios de lealdade ao Senhor, coragem, senso de honra, benevolência, tolerância. E no seppuku, suicídio ritual, onde era preferível tirar a própria vida a perder a honra ou fracassar. Passamos então para o shogunato Kamakura, 1192-1333. A partir do século XI, o poder da corte imperial entrou em declínio. E iniciou-se um período de violentos conflitos entre chefes de clãs diferentes. Em 1192, a corte concedeu a Minamoto Yoritomo, grande proprietário de terra e chefe de um influente clã guerreiro, o título de shogun. Yoritomo se estabeleceu na cidade de Kamakura. Assumiu funções militares, políticas e jurídicas, compartilhando o poder com o imperador, cuja corte estava estabelecida em Kyoto. Diretamente ligado ao processo de shogunato que vai ocorrer nesse Japão medieval, há uma transformação interna, digamos assim, nas pequenas áreas camponesas, cujo o conceito histórico se chama daimyo. Era o principal representante do poder local no Japão. Um nobre guerreiro responsável pela administração, justiça, impostos, obras públicas e defesa de grandes territórios, quase como um senhor feudal. Shogunato Ashikaga. Durante os séculos XV e XVI, o Japão entrou em crise pela sucessão, o que levou a um conflito generalizado entre os daimyo, para estabelecer quem seria o novo senhor de todo o Japão. Com isso, o Japão dividiu-se em pequenos reinos. Oba Nobunaga, filho de um pequeno senhor feudal no centro do Japão, iniciou a unificação do país, criando e controlando a principal rota comercial que ligava as porções leste e oeste do país. E um dos seus generais conseguiu controlar a instabilidade política do país. Porém, quando morreu, em 1598, levou seus generais a lutar entre si pelo controle do império. Tokugawa Ieyasu venceu seus rivais e fundou uma nova capital em Edo, atual Tóquio, no leste do Japão, assumindo mais uma vez o título de shogun. Sistema feudal japonês. Notem que ele está diretamente relacionado a ambos os shogunatos e era a estrutura básica do daimyo. O shogun impunha muitos deveres aos daimyo, que eram obrigados a passar metade do seu tempo em Edo e a manter suas esposas e filhos em suas cidades de origem. Essa prática permitia que o shogunato mantivesse os daimyos sob vigilância constante. Também eram obrigados a fornecer fundos, homens e materiais para a construção de grandes obras públicas, além de pedir ao shogun
permissão para construir novos castelos, consertar fortificações militares ou arranjar contratos de casamento com outras famílias. Se um daimyo cometesse alguma infração de leis ou morresse sem um herdeiro, o shogun tinha o direito de confiscar suas terras ou dar um sucessor do novo domínio. Shogunato Tokugawa, 1603-1867. Inaugurou o período Edo. A autoridade shogun era dividida com os daimyo em um sistema conhecido como bakuhan. A família Tokugawa tinha controles direto de apenas 1/4 das terras produtivas do país. O resto era dominado pelos daimyo, que mantinham um sistema próprio de administração, castelos, exércitos, etc. O imperador continuava como soberano em Kyoto, mas tinha pouco poder de fato. Notem que nesses dois movimentos existem os primeiros contatos com o Ocidente. Em 1543, comerciantes portugueses chegaram em terras japonesas. Anos mais tarde, os missionários jesuítas introduziram o catolicismo. Com essa chegada, os japoneses aprenderam a usar armas de fogo, que logo começaram a ser fabricadas no Japão. Os portugueses também introduziram o consumo de tabaco e a fritura de alimentos. No final do shogunato Tokugawa, inicia-se uma política de isolamento do Japão. Alguns dos setores da sociedade viam o cristianismo como uma ameaça à estabilidade do regime, pois a doutrina cristã exigia mais fidelidade a Deus que ao imperador. Em 1614, um decreto ordenou a expulsão dos missionários cristãos e outra lei, de 1620, deu início a perseguições aos japoneses convertidos. Uma década mais tarde, proibiu viagens ao exterior e o comércio com os europeus. E assim, rapaziada da 700, eu termino o meu comentário sobre a aula de Japão medieval. E agora a gente vai passar aí em sala para essa produção historiográfica, onde nós vamos fazer o repensar e, consequentemente, utilizar a nossa autonomia para obter o aprendizado. Boa escrita para vocês. Até a próxima.